a gente é aqui de Porto Alegre, né? E eu sempre brinco, inclusive eu fiz uma matéria esse ano ainda com Péricles Bassols, que eu já vinha conversando com ele, da minha época de arbitragem, eu sempre dizia que, né, fazia uma analogia, óbvio que eu não me orgulho disso, mas eu tenho que dizer que nós negros que vivemos no Rio Grande do Sul, a gente vive no Mississippi brasileiro, então a gente tem que ser muito forte para viver aqui, né? E a gente tem que ter um posicionamento constante, porque senão a gente é engolido por um sistema. Porto Alegre, ela tem aproximadamente 20% da população negra, escondida. Eu cansei de sair pelo país para apitar, quando eu chegava nos estádios, mas tu é do Rio Grande do Sul, tem preto aí? Sim, tem, bastante, não é pouco, né? Mas se vende a ideia de que só tem colonização italiana e alemã aqui no Rio Grande do Sul, que só tem loiro de olho claro. Não, tem preto também. E tem pretos que estão na militância e combatendo frequentemente, né? E essa luta dentro do futebol, né, quando eu denunciei o fato de 2014, que aconteceu comigo em Bento Gonçalves, que é de colonização italiana, na Serra Gaúcha, que para mim era um dos piores lugares que eu tinha para apitar, porque eu sempre ouvia, antes de sair do vestiário, volta para a África, volta para a selva, macaco, morto de fome, favelado, matar negro não é crime, é adubar a terra, e coisa. Era assim o clima. E eu, para evitar esse tipo de xingamento, eu aquecia já no vestiário sozinho, enquanto os meus colegas brancos aqueciam no gramado. Quando eles voltavam, aí a gente ia para a partida. E para vocês terem uma noção de como se desenha essa estrutura racista dentro do futebol, o último árbitro negro a apitar o Campeonato Gaúcho da primeira divisão fui eu em 2014. Há 6 anos, nenhum árbitro negro mais apita o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho que eu falo é o da televisão, aquele que passa na quarta e no domingo, não da segunda, terceira divisão, categoria de base, que vai ter um pingadinho que o outro ali, porque é uma estrutura, inclusive, que elitizou o futebol, né? Esse processo da arbitragem, né, ser cada vez mais excludente, exigir curso superior para apitar a primeira divisão, né? Quem é que tem acesso a curso superior no Brasil? São pouquíssimos. E o negro menos ainda. Sabe? Então, quando eu acho que a linha de chegada, eu tô chegando perto, aumenta a distância. Aí eu vou chegar perto, aumenta de novo. Né? A linha de chegada, para mim, numa corrida de 100 metros, ela vai ter 400. Porque sempre quando eu vou chegar no 100, ela vai aumentar um pouco, porque vai ter mais. Tu tem que falar inglês. Beleza. Vou pro curso de inglês. Agora tu tem que falar alemão. Bom, vou ter que ir pro curso de alemão. Tu tem que ter uma vivência fora do país. Então, enquanto não houver, primeiro, o reconhecimento de que realmente acontece o racismo no futebol brasileiro, de que é uma representatividade, como eu falei antes, uma representação contemporânea da escravatura, a gente não vai conseguir romper. O Marcelo, e eu não sou advogado dele, mas eu sou muito amigo dele, né? O Marcelo vem fazendo um trabalho de excelência há 6 anos. Pergunta para o Marcelo quando que a Federação Gaúcha de Futebol chamou ele para fazer um seminário, quando que a CBF chamou ele para fazer um seminário, quando eventualmente algum clube chama, né, para fazer algum debate ou doa algumas camisas para que o observatório também consiga se manter. Então, enquanto não tiver essa ruptura, essa quebra, né, e realmente enfrentar o racismo dentro do futebol, né, que ele é nada mais, nada menos do que uma continuidade do que acontece na nossa sociedade. O futebol não é uma sociedade paralela, mas ele vive e vende essa ideia como se fosse, tanto é que ele é permissivo, né? Dentro do futebol, eu paguei o ingresso, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Eu posso ser machista, racista, homofóbico, né, misógino, eu posso ser tudo, porque eu paguei o ingresso, eu tenho o direito de fazer isso, inclusive xingar o árbitro e xingar os jogadores também. Então, enquanto não tiver essa ruptura e a gente não enxergar que o futebol, né, que os negros que compõem ali quase 65% dos jogadores e são os protagonistas reais do jogo, mas quando saem das 4 linhas se tornam invisibilizados e mudos, não ocupando espaço de poder, como preparadores físicos, treinadores, diretores de futebol, presidente dos clubes, conselheiros, a gente não vai conseguir romper. O Marcelo está aí, vem fazendo um trabalho há 6 anos, e eu espero que, a partir dessa abolição do futebol, da escravatura do futebol que aconteceu ontem, que é uma data emblemática, dia 8 de dezembro de 2020, para mim, é a data da abolição da escravatura no futebol, que o Marcelo agora tem um espaço para poder desenvolver esse trabalho que vem sendo feito em referência para todo o país, menos no Rio Grande do Sul, que é o estado mais racista que eu resido aqui há 44 anos.
E eu acho que assim, né? A mensagem de ontem é: se tem racismo, não tem futebol. Os times se retirando de campo foi realmente importante demais, e a gente chegou a dizer aqui, né, que a gente ficou feliz com isso. Claro